Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? A prof também tá bem. E estou aqui hoje para mais uma aula de ciências. Lembrando, começamos com o nosso sistema digestório, certo? Como nós iniciamos a apostila 3 com o assunto sistema digestório, a prof não vai passar para frente enquanto eu não der esta retomada. Depois que eu der essa retomada, que vocês conseguirem entender um pouquinho melhor, porque o nosso corpo realmente ele é difícil para a gente entender, para a gente saber todas as funções de todos os órgãos que a gente tem. Nós temos muitos órgãos, certo? Então a prof achou melhor dar essa retomada, aprofundar um pouquinho mais, certo? Então, não há necessidade da apostila agora, porque o assunto da apostila, a prof já explicou. Agora, nós vamos ver a retomada aqui. A prof fez alguns slides, que eu acho melhor, onde mostram algumas figuras, certo? Então, é isso que nós vamos fazer hoje. Então, vamos lá. A prof vai colocar aqui, para a gente poder acompanhar o que a prof fez, certo? Então, está lá, sistema digestório ou sistema digestivo, certo? Então, tá aqui os nossos órgãos que fazem parte do nosso sistema digestório ou do nosso sistema digestivo, certo? Está aqui. A boca começa pela boca, a faringe, o esôfago, o estômago, intestino delgado, intestino grosso e o reto, certo? O reto é por onde sai o nosso cocô, é o ânus, certo? Então vamos lá. Sistema digestório apresenta órgãos especializados na quebra dos alimentos em pedacinhos menores e no aproveitamento dos nutrientes neles presentes, certo? Então, o nosso sistema digestório, ele tem que fazer o quê? Ele tem que quebrar esses alimentos, pegar lá o tamanho maior um pouquinho e deixar ele bem pequenininho para que o nosso organismo possa aproveitar, certo? Esse sistema é também responsável por eliminar o material que não foi digerido. O sistema digestório humano é formado por uma espécie de canal alimentar, o qual se comunica com várias glândulas acessórias, né, que ajudam, que liberam dentro dele substâncias essenciais para o processo da digestão. A seguir, conheceremos mais sobre esse importante processo. Então, olha lá, órgãos do sistema digestório. O sistema digestório humano é formado pelo trato gastrointestinal, que é composto pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Associadas a esses órgãos, temos as glândulas acessórias, que são aquelas glândulas que ajudam, também chamadas de glândulas associadas, que são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Então, olha lá os órgãos do trato gastrointestinal: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Esses são os órgãos, gente, que fazem parte do nosso sistema digestório, certo? E, claro, nós temos as glândulas associadas que ajudam em todo esse processo do sistema digestório, que são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. A boca. O processo de digestão inicia-se na boca, quando a gente come. Nessa cavidade, o alimento sofrerá a ação dos dentes. Então, os dentes já vão cortar os alimentos, certo? Já diz ali, ó, que atuam garantindo que os alimentos sejam cortados, triturados e amassados. Os nossos dentes têm essa função. Essa etapa da digestão é chamada de digestão mecânica, porque ela não envolve nenhuma substância química que atua no alimento, certo? Na digestão mecânica realizada pelos dentes, o alimento só se tornará menor, garantindo uma melhor ação das enzimas e também auxiliando na deglutição. Já vou explicar para vocês o que são as enzimas,
Deglutir é o engolir, tá, gente? Certo? Então, claro que é mecânico, porque nós temos que fazer esse movimento, certo? Para amassar, triturar e cortar os alimentos. Então, quando a gente faz essa ação com os dentes, o mastiga é uma digestão mecânica, certo? Na boca também atuam as glândulas salivares, que são uma das glândulas acessórias desse importante sistema. A língua também é uma estrutura importante presente na boca, sendo ela a responsável por ajudar o alimento a misturar-se com a saliva e também o mover o bolo alimentar, tudo aquilo que a gente morde aqui na boca, vocês podem ver que tem a saliva. A saliva, quem forma a saliva são as glândulas salivares. Por quê? Para deixar o alimento mais molinho, para a gente poder engolir. Então, esse alimento que a gente fica com ele na boca com a saliva, ele é chamado de bolo alimentar, certo? E aí ele vai para o fundo da cavidade oral para que ele seja deglutido, para que a gente possa engolir. Após sair da cavidade da boca oral, o alimento segue para a faringe, que já está aqui, ó, faringe, certo? Tanto que quando a gente fala, se a gente colocar nossos dedinhos aqui, ó, nós sentimos que treme. Por quê? Faringe, certo? A faringe é uma estrutura comum entre o sistema digestório e o sistema respiratório. Por quê? Porque ele passa a comida e passa o ar para a gente poder respirar. Então, a faringe também está no sistema respiratório, sendo uma área de transição. Esse órgão abre-se na traqueia e também no esôfago, e o alimento segue por esse último órgão. Aí ele sai da faringe e vai para o esôfago. O esôfago é um órgão muscular que garante que o bolo alimentar seja levado por meio de contrações da musculatura lisa até o estômago. Então, nós temos músculos aqui. Então, quando a gente vai engolindo, esse esôfago vai apertando e abrindo, apertando e abrindo. Isso é uma contração, certo? Para levar o alimento até o estômago. O esôfago apresenta cerca de 25 centímetros de comprimento. E o bolo alimentar leva cerca de 5 a 10 segundos para passar por todo o órgão e chegar ao estômago. Então, olha, é muito rápido, gente, certo? Ele vem para cá e ele já chega no estômago muito rápido. O estômago é um órgão que se caracteriza por ser uma porção dilatada do trato digestivo. Por quê? Porque ele parece uma bolsinha. Então, conforme a gente vai comendo, o alimento vai chegando no estômago, ele vai enchendo. Tipo uma bexiga. Esvazia e enche, certo? O estômago parece isso. No estômago, observa-se a liberação de uma substância denominada suco gástrico. O suco gástrico apresenta dois componentes principais, o ácido clorídrico e a pepsina. O ácido clorídrico ajuda a desdobrar as proteínas do alimento, facilitando a ação das enzimas. As enzimas, gente, são proteínas, certo? Que elas são responsáveis para ajudar o alimento como é que fala? Eu já explico o que são certinhas as enzimas, mas elas são umas proteínas que elas têm que facilitar porque o alimento vá, entendeu? Vá para os outros órgãos. A pepsina, por sua vez, atua quebrando as proteínas em polipeptídeos menores, quer dizer, em outras proteínas menorzinhas, certo? O intestino delgado. O intestino delgado é um compartimento longo que pode apresentar mais de 6 metros de comprimento. É nele que a maior parte do processo da digestão acontece. O intestino delgado, ele é dividido em 3 porções: o duodeno, o jejuno e ilio, certo? Essas são as 3 porções do intestino delgado. Então, todo o processo da digestão, certo? Quando a digestão acontece, o que é? É levado todas as proteínas para o resto do nosso corpo e o que não serve para nós tem que ir para o intestino grosso para ser liberado,
certo? O duodeno, primeira porção do intestino delgado, apresenta cerca de 25 centímetros e é onde ocorre a junção do quimo às secreções provenientes do pâncreas, fígado e do próprio intestino delgado, certo? Essas secreções são suco pancreático. O pâncreas é uma glândula anexa e é responsável pela produção de uma solução alcalina rica em bicarbonato e também em enzimas, tais como a tripsina e a quimiotripsina, que atuam nas proteínas. Então, o suco pancreático, ele solta aquele suco pancreático para quê? Para produzir todas essas proteínas, essas enzimas, para serem distribuídas para o nosso corpo. A bile. A bile é uma secreção produzida pelo fígado. E, diferentemente das outras secreções que são liberadas no sistema digestório, caracteriza-se por não apresentar enzimas. A bile não apresenta enzimas, ela não tem proteína, certo? Essa secreção apresenta sais que atuam como emulsificantes, ou seja, funcionam como detergentes. A bile, apesar de produzida no fígado, é armazenada na vesícula biliar. Então, assim, essa bile, ela parece como se um detergente, ela tem que vir limpando as gorduras, tirando aquilo que não serve para nós, certo? Suco intestinal ou entérico, o revestimento do intestino delgado também é responsável por secretar substâncias. Dentre as enzimas encontradas no suco intestinal ou entérico, destacam-se a maltase, que atua na maltose, é o malte, vamos dizer assim. A sacarase, que atua na sacarose, que é o açúcar. E a lactase, que atua na lactose, que é a proteínas do leite. Então, essas são proteínas, certo, gente? Que elas vão o quê? Elas vão pegar tudo aquilo que serve para elas, certo? Vão pegar, e o que não serve, elas vão descartar. Aqui, a vilosidades presentes nos intestinos garantem uma maior absorção. Então, olha só, todas essas aqui, ó, parecem umas bolinhas, ó, são as vilosidades. Olha lá, ó, no intestino, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Toda essa partezinha aqui, ó, são vilosidades que ficam no intestino. Que o quê? Não deixam o alimento, o bolo, o que sobrou escapar dali, certo? Elas têm que segurar. Então, elas têm que ficar absorvendo ali, guardando. Como dito, o intestino delgado apresenta também a função de absorver nutrientes. Nesse órgão, observa-se a presença de dobras chamadas de vilosidades. Nas células das vilosidades, observa-se ainda várias dobras microscópicas, chamadas de microvilosidades. Essas dobras garantem um aumento da superfície de contato, proporcionando, desse modo, um aumento na taxa de absorção. Então, olha lá, ó. Aquelas que absorvem, ó, elas seguram tudo ali, ó, não deixa escapar nada dali, não deixa o alimento ou as proteínas ou os nutrientes ir para outro lugar, certo? Então tá lá, ó, enzimas digestivas são proteínas, elas servem para que o organismo absorva melhor os nutrientes, certo? Então as enzimas, elas têm que, elas servem para quê? Para que o organismo absorva tudo que ele pode, certo? Todos os nutrientes, as proteínas, as enzimas é que trabalham nisso. O intestino grosso. O intestino grosso é a porção final do sistema digestório. Esse intestino, quando comparado ao intestino delgado, apresenta-se muito menor, possuindo apenas cerca de 1,5 metros. O intestino grosso apresenta importantes funções no processo digestivo, sendo responsável pela formação da massa fecal. Sim, gente, do cocô. E a reabsorção de água. Então, para formar o cocô, precisa sempre estar tendo água. Então, o intestino grosso, ele vai atrás da água para ficar ali fazendo a massa fecal, fazendo o nosso cocô, formando o nosso cocô, certo? Processo esse que iniciou lá no intestino delgado. Então, o intestino delgado, ele tem que segurar, certo? E ele vai separando tudo que a gente vai usar para o nosso corpo. Ele fica retendo. O que não serve para nós, ele vai mandando para o intestino grosso, que vai sair em forma de cocô.
É no intestino grosso, portanto, que as fezes são formadas. O reto termina em um estreito canal anal que se abre no ânus. É pelo ânus que as fezes são eliminadas para o meio externo, quer dizer, para fora, certo? Curiosidade sobre o sistema digestório. Mastigar a comida demora entre 5 e 30 segundos. Engolir demora cerca de 10 segundos. A comida pode permanecer no estômago durante 3 a 4 horas. A comida demora 3 horas para atravessar o intestino. A secagem e passeio da comida pelo intestino grosso pode demorar entre 18 horas e 2 dias. Imagine, o intestino grosso fica acumulando ali. Tudo o que não serve mais para nós, ele fica acumulando. Certo? Daí ele fica de 18 horas a 2 dias ali, pegando, guardando as fezes para depois evacuar. Certo? Vamos lá, então. Deixa eu voltar aqui agora. Então, é assim, gente. Mais uma curiosidade. A língua é o maior órgão do corpo humano. É a língua, certo? Isso é uma curiosidade. Então, a língua, não. Não. Vamos fazer. 1, 2, 3. Certo? Então, era isso que a prof queria mostrar para vocês. Agora, para a gente poder terminar, vocês entenderem um pouquinho melhor esse processo todo, a prof separou um vídeo bem curtinho, que é com uma menininha falando, que eu achei muito bonitinho e muito simples, para que vocês consigam entender um pouquinho mais. Então, a prof vai colocar aqui o vídeo, e eu vou colocar o link desse vídeo também lá no Que Mágico, para que vocês possam assistir de novo, certo? Então, a prof vai colocar aqui, para vocês poderem assistir. Então, vamos lá. Estômago, intestino. O caminho do alimento. Depois de mastigada, a nossa comida fará uma longa jornada. Você leva cerca de 10 segundos para mastigar e engolir o alimento. Daí ele é empurrado para baixo pelo esôfago, um tubo com músculos que fazem você engolir a comida. No fim do esôfago está o estômago. O estômago é como um caldeirão borbulhante. Quando você sente fome, você consegue até ouvi-lo roncar. O estômago mistura e amassa a comida, transformando-a em pequenos pedaços. Isto se chama digestão. Quando tudo está bem esmagado, a parte de baixo do estômago se abre e a mistura segue para um tubo longo e enrolado, que é o intestino. As partes boas da comida vão para o sangue. Quando o corpo já pegou tudo que precisava, ele joga fora as partes que sobram. Elas saem pelo bumbum em forma de cocô. E a jornada da nossa comida chega ao fim. Você sabia? Se você engolir muito ar enquanto comer ou falar, vai arrotar muito. Ops! Sempre peça desculpas. Não se esqueça, aprender sobre o corpo humano é bem divertido. Cuide bem dele. Ele é o único e é seu melhor amigo.
Certo, gente? Então foi isso. A prof queria mostrar isso para vocês, que é para vocês entenderem um pouquinho mais, certo? Espero que tenha ficado claro. Vou mandar a atividade em folha, lá no Quemático, para vocês colarem no caderno, já com mais algumas informações sobre o sistema digestório, para vocês já terem essas informações no caderno também, certo? E com exercícios em folha também. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Beijos para todos. Se cuidem.